Olá, meus amigos. Vamos começar hoje então o estudo dos crimes contra a incolumidade pública. Os crimes de perigo comum ou coletivo. Os crimes de perigo comum ou coletivo, que iniciamos nosso estudo no artigo 250 do nosso Código Penal, que é o crime de incêndio. Primeira coisa, a gente tem que definir uma classificação aqui. Porque os crimes de perigo comum ou coletivo são aqueles que você tem que atingir um número indeterminado de pessoas para esse crime existir. Diferentemente dos crimes de perigo individual. Nos crimes de perigo individual, basta que uma pessoa seja atingida por esse perigo. Bom, por outro lado, temos uma outra classificação, que são os crimes de perigo concreto ou efetivo e os crimes de perigo abstrato ou presumido. Os crimes de perigo abstrato ou presumido, o próprio perigo está presumido na conduta praticada. Então, basta que pratique a conduta e o crime já está consumado. O Ministério Público não tem que provar que a sua conduta realmente ofertou perigo ao bem jurídico. Mas, por outro lado, temos os crimes de perigo concreto ou efetivo, que aí sim o Ministério Público tem que provar que a sua conduta gerou perigo ao bem jurídico. Bom, como exemplo de perigo abstrato, nós temos o artigo 130 do Código Penal. O artigo 130 do Código Penal expor alguém por meio de relações sexuais ou outro ato criminoso a perigo de contágio, moléstia, venérea, tem que saber, deva saber que está contaminado. Esse crime, além de ser um crime de perigo individual, que basta que você coloque uma pessoa em perigo durante a relação sexual, esse perigo ele é presumido. O Ministério Público não tem que provar que aquela relação sexual, precisamente, efetivamente, gerou um perigo de contágio da moléstia venérea. Só de você saber que você tem a doença e praticar a conduta, você já vai poder ser responsabilizado porque o crime estará consumado. Por outro lado, os crimes de perigo concreto e efetivo, eu tenho um exemplo que é o artigo subsequente, o 131. O artigo 131 do Código Penal, que é praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grávida que está contaminado um ato capaz de produzir tal contágio, aí não. É imprescindível que o Ministério Público prove que a sua conduta, o ato que você praticou, era capaz de transmitir a doença. Existem doenças que você transmite compartilhando talheres, existem doenças que você transmite com transfusão de sangue, existem doenças que você transmite por vários outros modos. Então, o Ministério Público tem que provar que aquela sua conduta realmente foi eficaz para a pessoa ser contaminada, contagiada. Mas ela não precisa ser contagiada e contaminada, por quê? Porque é um crime de perigo. Se fosse um crime de dano, aí sim, para o crime existir, a vítima teria que ser contaminada. Mas não, estamos falando de crimes de perigo. Então, os crimes de perigo se subdividem em crimes de perigo comum ou coletivo, que são aqueles que você tem que atingir um número indeterminado de pessoas, e do outro lado dessa classificação, nós temos os crimes de perigo individual, que basta uma pessoa sofrer o perigo. E temos uma outra classificação, que é os crimes de perigo concreto ou efetivo, que o Ministério Público vai ter que provar que aquela conduta realmente produziu perigo. E os crimes de perigo abstrato ou presumido, que basta que você pratique a conduta e já vamos estar diante de um crime consumado. O princípio da lesividade, que diz que somente vamos considerar crime aquelas condutas que atinjam o bem jurídico de forma efetiva. Para o princípio da lesividade, não há que se falar em crime as condutas que são classificadas como de perigo abstrato, porque não gera efetivamente um perigo ao bem jurídico. Todos os crimes contra a incolumidade pública são de perigo concreto, todos, com exceção de um. Somente um não é considerado crime de perigo concreto, e sim crime de perigo abstrato ou presumido, que é o 257, que é você subtrair um equipamento ou material destinado a salvamento, combate a um incêndio, inundação, qualquer outro desastre. Vamos tratar dele aqui de forma pormenorizada. Mas o que você já tem que saber é que é o único crime contra a incolumidade pública que é de perigo abstrato ou presumido.
Todos os outros são de perigo concreto ou efetivo. Então, quer dizer que se está pegando fogo aqui no posto, e eu quero dificultar o combate a esse incêndio, porque eu estou com raiva do dono do posto, Eduardo, né? Que é o dono, gente finíssima, gente boa pra caramba, né? Um cara aí que ostenta um patrimônio gigante e carrega consigo a simplicidade, né? E a humildade, que é difícil de você ver hoje em dia com pessoas que ostentam patrimônio desta forma. Então, eu estou com raiva do Eduardo, então eu quero dificultar o combate ao incêndio. Vou lá e subtraio aqui um extintor de incêndio. Mas tinham mais 10 extintores de incêndio. Esse que eu subtraí não fez falta nenhuma para o combate ao incêndio, que foi combatido e conseguiram controlar. Mas não importa, o artigo 257 é um crime de perigo abstrato presumido. Só de ter subtraído aquele extintor de incêndio, já estamos falando em crime. Agora, se fosse de perigo concreto ou efetivo, teria que se provar que aquele extintor de incêndio que eu subtraí realmente fez falta ao combate ao incêndio. Portanto, senhores, todos os crimes contra a columidade pública são de perigo concreto ou efetivo, com exceção do artigo 257, que é subtração aí de equipamento e material destinado a salvamento, combate a incêndio, desastre ou calamidade. Beleza? Todos os outros são de perigo concreto ou efetivo. Então, de um lado, temos são duas classificações importantíssimas com relação no que tange aos crimes de perigo. Primeiro, os crimes de perigo comum ou coletivo, que você tem que colocar um número indeterminado de pessoas, a jurisprudência diz 4 para cima. E do outro lado, os crimes de perigo individual, que basta que você coloque em perigo uma única pessoa. Depois temos uma outra classificação, que são os crimes de perigo concreto ou efetivo e os crimes de perigo abstrato ou presumido. Nos crimes de perigo concreto ou efetivo, tem que se provar que efetivamente se gerou perigo ao bem jurídico. Do lado diametralmente oposto, temos crimes de perigo abstrato ou presumido, que você não precisa provar que a conduta gerou perigo. Basta você praticar a conduta e já estamos falando em crime. Quando em cotejo com o princípio da lesividade, os crimes de perigo abstrato ou presumido não são crimes. Não são crimes. Porque não atinge efetivamente um bem jurídico. Todos os crimes contra a columidade pública são de perigo concreto ou efetivo, com exceção do artigo 257. O artigo 257 é crime de perigo abstrato ou presumido. Legal? Bom, então eu vou finalizar esse vídeo, que é com a mera classificação aqui dos crimes de perigo, e eu volto já inaugurando os crimes de perigo comum ou coletivo, que é o crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal. Até lá. Até já.